Ministro, olhando um pouco para a oposição, o senhor foi um dos poucos dentro do PT que já disse claramente que o candidato da direita não é Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. O senhor disse que o candidato da direita hoje é Tarcísio de Freitas, que a elite já o abraçou. Tarcísio é um candidato mais difícil para o presidente Lula derrotar do que seria Jair Bolsonaro? Não, não será porque o Bolsonaro vai lançar candidato. Ele não vai abrir mão do Tarcísio, ele não vai apoiar o Tarcísio. Esse cenário, hoje, pelo que eu ouço nos partidos de direita, é improvável. Então é mais provável que nós vamos enfrentar uma candidatura do bolsonarismo e uma candidatura da direita, ou duas. O Caiado pela União Progressista e o Ratinho Júnior, por exemplo, pelo PSB. É provável. E aí outras candidaturas que sempre surgem. Eu não vejo a direita e o bolsonarismo juntos, a não ser que o Bolsonaro mude completamente. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, que, aliás, é traição, né, nacional, ele precisa ser processado, precisa perder o mandato pelo que ele está fazendo. Ele não pode fazer isso que ele está fazendo nos Estados Unidos. E nem nós podemos aceitar qualquer interferência na política brasileira, ainda que as eleições de hoje no mundo não são eleições nacionais. Acabamos de ver isso na Grã-Bretanha e na Alemanha. O Elon Musk disse expressamente que ia derrubar o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e que ia apoiar o partido de extrema-direita na Alemanha. Esse é o quadro do mundo hoje. Mais uma razão para a questão democrática ser importante no Brasil. Mais uma razão para fortalecer o governo e a candidatura do presidente Lula. Eu vejo o cenário assim, que nós temos que nos preparar para ele, para disputar o Senado, né, para disputar os governos de Estado, porque o nosso governo, da Bahia até o Amazonas, o governo tem aliados para eleger governadores em quase todos os estados e eleger senadores. A disputa vai ser decisiva em São Paulo, Minas e Rio. Né? E aqui em São Paulo, nós temos que ter candidaturas fortes. Seja o Tarcísio candidato, seja o Kassab, seja o Nunes, seja o vice do Tarcísio. Nós precisamos do Márcio, precisamos do Haddad, precisamos do Alckmin, do vice-presidente, do ministro e do outro ministro. Precisamos fazer uma chapa forte, da Marta. Precisamos ter uma chapa forte. O senhor vê o Haddad como candidato? O senhor vê o Haddad como candidato em 2026? Ele nega. Eu estou dizendo que nós tiramos 4 milhões de votos do Bolsonaro. Foi por isso que nós ganhamos a eleição. Porque nós podemos ganhar no Nordeste e perder em São Paulo. São Paulo, Minas e Rio. Nós temos que... Aqui em São Paulo, nós temos que ter candidaturas com base eleitoral. Quem tem voto em São Paulo, além dos partidos, o PT tem voto, né? Quem tem voto é Alckmin, Haddad e Márcio França, os três. Daí tem que sair a chapa. Candidato ao governo e ao Senado. E Senado podem ser 2. Ministro, por isso que eu citei a Marta. Perfeito. Mariana. Ministro, como o senhor recebeu o bom dia, boa semana do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que foi às redes sociais falar que o governo não pode gastar mais do que arrecada, que era inadmissível novos impostos? E como fazer para unir o legislativo e o judiciário também no esforço de corte de gastos? Por que o governo não consegue convencer que esse esforço de gastar mais do que arrecada também passa pelo Congresso? Eu vejo que o problema do Brasil, o gasto público é um problema. Pode ter desperdício, pode ter questões, como se fala muitas vezes, da Previdência dos militares, né? Pode ter essa questão das emendas positivas, dos altos salários. Agora, o Brasil tem um estado de bem-estar social na Constituição de 88. Gasta 20% do PIB no social, vamos dizer, Previdência, Bolsa Família, educação pública e saúde pública, que é uma conquista, né? LOAS, BPC. Mas esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil são os juros altos, a dívida pública, que é o déficit nominal que é o problema do Brasil. 8,5% pode dar o déficit nas contas externas, que está dando 70 bilhões quase, né? Apesar do investimento direto estrangeiro. Então, o problema do Brasil é tributário, é fazer uma reforma tributária progressiva e diminuir a renúncia fiscal. Não é, pode cortar gastos? Pode, mas não cortar da saúde, da educação, da LOAS, do BPC, quer dizer, vai cortar da imensa maioria da população que tem a mesma renda que tem quase 1% da população. É isso que nós vamos fazer, 1% tem 23% da renda, e os outros
quase 100 milhões que tem 23%, vai deixar de ter esses direitos que a Constituição deu? Porque, por que eu respondo da maneira que eu respondi? Porque eles começam a trucar, a puxar a faca para nós, vamos dizer assim, dizendo: vamos precisar da Petrobras, vamos precisar do Banco Público, vamos desvincular o salário mínimo, vamos tirar o piso da educação e saúde, vamos reduzir o gasto social do Brasil. Reduzir o gasto social do Brasil? Com essa pobreza, com essa desigualdade, é uma vergonha um país tão rico como o Brasil, um dos países mais, aliás, mais ricos do mundo, porque não tem inverno. Eu falei, o Brasil está entre os 5 países que têm 2 trilhões mais de PIB, 2 milhões mais, 200 milhões mais de habitantes e 2 milhões mais de quilômetros quadrados. São só 5. É o único que não tem poder nuclear, aliás. Como é que um país tão rico pode ter essa desigualdade? Então, é nesse sentido que eu digo, cortar pode cortar. Agora, não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é a renúncia fiscal, o problema é a estrutura tributária regressiva, a elite que não paga imposto. Toda vez que se fala pagar imposto, não é aumentar imposto, é mudar a estrutura tributária. Agora, evidentemente que a questão de imposto virou um problema político, um problema ideológico. Aí é um debate mais que nós precisamos tomar cuidado quando vai anunciar uma medida, é preciso analisá-la exaustivamente e discutir com a sociedade, certo? Porque nós não podemos fazer nada, somos um governo de minorias, sem discutir com a sociedade, com o empresariado, sem consultar os partidos políticos de direita, que é a regra do jogo. Nesse sentido, muitas vezes nós erramos e não devemos persistir nesse erro, que tem um custo político muito alto.